O capítulo 8 de Cross começa com Boia caminhando pela cidade, com as pessoas desviando dele por algum motivo. A gente poderia ver que ele tava... E a caçada Arindaman começava. Mas Yasuo pedia pra esperar, dizendo que não fazia o menor sentido se Boia saísse pra procurar só andando sem rumo pela cidade. Mas... Eu já disse pra não mexer com aquele cara, não falei? Boia percebia alguém. Ele saltava por cima daquela cerca e corria rapidamente até que... cara. Ele meteu uma cabeçada no mano de graça, moleque. Eu não ligo pra rumores. Como se ele tivesse mandado alguém pro vinagre e ser ridiculamente forte. Eu só quero saber onde tá o cara que me bateu. Boia andava pensando em seu algoz. Eu nunca levei um golpe como esse antes. Não é meu estilo só deixar uma dessa passar. Agora que eu me aqueci, tem algo que eu quero dizer pra aquele desgraçado. Com esse punho! Yasuo apenas olhava suando frio. E dessa vez, na Suzura, alunos se surpreendiam com a notícia de que Boia tomou uma pra Arindaman. E era o trio Ebizuka junto com Yasuo, dando a notícia de que nosso protagonista está procurando ele pela cidade. Entendi. Então acho que até ele não é páreo pro Arindaman. Mas Hiromi não acreditava nisso, perguntando por que diabos o Arindaman atacou ele em primeiro lugar. E foi basicamente porque o Boia ficou provocando ele sobre aquela história lá dele ter churrascado alguém, tá ligado? Eu disse a Harumichi-kun sobre o quão assustador o Arindaman é. E eu tentei parar ele, mas parando pra pensar, eu também não sei muito sobre ele. Tudo que sei é que chamo ele de Arindaman porque Hayashida também se lê Rinda. O que eu faço? É inútil tentar parar. Eles vão pra mesma escola. Eles vão se esbarrar cedo ou tarde. Não é questão de se, e sim questão de quando. Ele segurava a grade do terraço. Arindaman. Eu imaginei por um tempo. Eu devia usar essa oportunidade pra saber mais sobre ele. Po e Mako saíam. Aparentemente era pra dar conta de alguns resquícios do que Bando deixou pra trás. E Hiromi dizia pra Yasuo encontrar depois da aula. Eu conheço um cara que talvez possa nos contar bastante sobre Arindaman. Harumichi-kun vai ficar bem. Relaxa. Quanto mais ele procurar por Arindaman, mais impossível dele achar. Vai nessa. E agora de volta à cidade, Boia ainda caminhava em meio às pessoas e acabava vendo uma silhueta que parecia o Arindaman em meio à multidão. Ele tá bem ali! Sai da frente! Ei! Você! Ah não, moleque! Porra! Ah, mano, vamos passar essa página rápido, foda-se. Depois de Boia meter outra cabeçada naquele mano, ele pensava. Enfim, pensei que fosse ele. Mas por que eu me senti assustado por um segundo? Ele é tão assustador assim? Não, sem chance. Pra eu hesitar. Isso não deve ser possível! Boia chutava um letreiro longe, finalizando a cena. E agora, numa construção, Hiromi conversava. Katsuragi Genjiro, tu deve ter ouvido falar dele. Já. Ele é um senpai famoso que todo mundo sabe quando você menciona o Katsuragi da Suzura. Ele se formou tem uns 2 anos. Saquei. O dos chefias lá daquele lugar avisava que visitantes chegavam. Visitantes? Katsuragi Genjiro, ex-rei da Suzura. Yasuo e Hiromi então o cumprimentavam. Se não é Kirishima, faz tempo. Vocês têm um cigarrinho pra mim aí, não? Quem lembra dele naquele capítulo lá de trás de Cruzeiro, sabe que ele faz essa porra com todo mundo, mano. Então, o que trazem vocês pra cá? Tem algo que a gente queria perguntar. E com ele questionando, Hiromi revelava. Eu quero saber mais sobre o Arindaman. Não. Hayashida Megumi. E agora, de volta à cidade mais uma vez, Boia corria e saltava até em meio ao trânsito, subindo uma passarela de uma rodovia rapidamente, parando lá em cima. Ei! Linda! E dessa vez, era realmente ele. Arindaman ouvia seu chamado. Finalmente te achei. Eu tava te procurando, Rinda-chan! E com ambos se encarando ali no topo da passarela,
Vamos dar uma volta. A segunda parte do capítulo 8 começava com Katsuragi surpreso com o questionamento de Hiromi. E Yasuo até ficava desacreditado com o nome próprio do Rindaman. Mas... o que querem saber sobre ele? Sobre o ele de verdade. Eu quero saber sobre Hayashida Megumi, não o Rindaman. Você sabe a história dele, né? Você é o único que ouviu. Na primeira vez que falei com ele, ele te mencionou. Ei, me dá mais um cigarrinho? Claro! E Coelho acendendo, dizia que muitos caras que querem vingança por serem destruídos vêm pra cá, perguntando sobre ele. Mas vocês são os primeiros que querem saber sobre Hayashida Megumi. E a cena levava diretamente pra ele, questionando Boya o motivo de levar ele até a famosa beira de rio. E lá poderíamos ver Boya se aquecendo. Afinal, a intenção era mais do que óbvia. Aquele foi um bom soco. Eu pude sentir da minha cabeça aos pés. Mas agora é minha vez. Em respeito àquele belo soco, eu vou te contar uma coisa. Eu mantive esse segredo de todos até agora. Mas tenho certeza que você vai me perguntar depois da luta como tu é tão forte. E eu te digo, a verdade é que eu treinei na casa do Mestre Kami. Rapaziada, Dragon Ball tava no seu auge nessa época aí. E até o Rindaman ficava desacreditado. Vou te mostrar o que eu aprendi. Ei. Vem, nuvem voadora! Olha! É a nuvem! Boya aproveitava e... te fiz olhar, idiota! Rindaman voava pra trás, caindo no chão após aquele golpe baixo. Esse é o troco por aquele truque sujo. Se ninguém descobriu a verdade por trás de tu, então eu mesmo vou. Agora levanta, Rindaman! Certo. Então, eu vou entrar nessa brincadeira. Mas saiba, lutar contra mim não vai ser como foi com Bando. Entendeu, Boya? Ele não é um assassino. Hiromi e Yasuo se surpreendiam, mas Katsuragi complementava, dizendo que era verdade que o pai e irmão de Rindaman estavam mortos. Bem, eles não eram pai e irmão de verdade dele. Eu ouvi que o pai biológico dele morreu de alguma doença quando Megumi era pequeno. Então, desde o primário, a mãe dele se casou com um cara que tinha outro filho que estava no fundamental. Mas então, ela morreu no acidente antes mesmo do casamento. Foi decidido que Megumi iria viver com eles dois. Seu padrasto era um cara bom que tratava Megumi como um verdadeiro filho. Não, mais do que isso. Ele realmente o amava. O problema era seu irmão. Ele começou a sentir inveja que Megumi estava roubando seu pai. Então ele teve... como é que chamam? Estresse de exame. Enfim, ele começou a agir de um jeito todo estranho. E um dia ele estava numa briga com seu pai sobre algo estúpido. E o atacou com uma faca de cozinha. Megumi mal voltou para casa quando ele viu a cena. E tentou parar seu irmão. Eles lutaram pela faca e ele achou seu caminho pro peito de seu irmão. E ele morreu. E 2 dias depois, seu pai teve seu último suspiro. Caralho, mano, é pesado, mano. E tenho certeza que Yasuo e Hiromi estavam pensando a mesma coisa que eu aí nesse quadro. Foi um acidente. Megumi não cometeu nenhum crime. Mas mesmo assim, ele carrega isso como se fosse culpa dele. E até hoje isso ainda o afeta. E de volta à luta, Boya caía do chão. Esse desgraçado não é nada mal. O quê? É só isso, Porra nenhuma! Ele tava numa investida contra Rindaman, onde os dois caíram no chão. E de longe podíamos ver que ele havia o acertado no rosto, batendo mais uma vez. Porém era acertado com um chute, o qual Harumichi defendia. Rinda cuspia. Os rumores meio que seguem ele por aí. E em meio disso, com ele sendo gigante, ninguém tentava se aproximar dele por sentirem medo. Quando ele estava no 2º ano do ginásio, o avô tomou custódia dele e Rinda se mudou para essa cidade. Desde então, ele sempre ficou sozinho. Aliás, tem outro cigarrinho? Pô, lembrei! Ouvi que você se meteu numa luta com Bando. Megumi não te ajudou? Você pelo menos agradeceu ele.
Então ele realmente me levou para o hospital aquela vez? Katsuragi dizia que mesmo que os espíritos da família de Rindama o assombrassem, alguém ainda precisaria quebrar sua casca. Yasuo percebia algo. Espíritos e fantasmas podem ser o que são, mas tem um cara que pode se livrar deles pra valer. Lá vou eu, Rinda! Com aquele ataque, Boya derrubava Rinda de novo no chão. Beleza! Ele completava com um chute que acabava por pegar em seu braço, iniciando uma sequência com um soco em seu peito, uma joelhada, então uma cotovelada nas costas de seu oponente, aplicando então um chute em cheio em seu rosto, que fazia a Rinda voar para trás. Boya Harumichi não parava, e agora com ele levantando, conseguia bloquear seu ataque, desviando do próximo, aproveitando então para socar seu rosto, que Harumichi caía no chão, abrindo brecha para ser chutado na barriga. Ele se arrastava para trás, e ao levantar, percebia. Rindama retirava seu casaco, o jogando no chão e cuspindo uma segunda vez, encarando Boya Harumichi, que abria um breve sorriso. Finalmente. Vamos botar pra quebrar, Rinda, meu mano. A luta finalmente começava pra valer, com os dois sozinhos naquela beira de rio. É verdade! Se alguém pode, Boya Harumichi pode conseguir. Katsuragi não o conhecia, e Hiromi dizia que era um aluno transferido. Katsuragi duvidava por um momento, mas Yasuo dava uma moral pra ele, dizendo que por Boya ter dizimado o grupo de bando, é bem capaz que ele lute de igual pra igual com o Rinda, mano. Não sei se você sabe o tamanho da força que Megumi tem. Tem certeza que ele não vai levar um couro? Não. Espera pra ver. Boya também é forte. Ridiculamente forte. Bem, é melhor eu voltar pro trabalho. Mas pode me dar um cigarro pra viagem? Eu tô sem? Bem. Katsuragi então se despedia. Olha só pra ele. Usando a tal sabedoria dos mais velhos. Ele não mudou nada. Monstro versus monstro, ah? De volta à luta, Boya derrubava Rindaman, chutando ele no rosto, dando uma cotovelada e um chute enquanto ele estava caído. Mas Rindaman rolava para escapar, esquivando de um chute de Harumichi, retornando a ele com uma sequência de 1, 2 e 3 socos, que arremessavam longe, com Boya não querendo parar, e uma segunda investida contra seu oponente, onde os dois caíam, com Boya montado, o socando, mas logo era retirado dali, e com seus olhares se encontrando, não havia tempo para reagir. Caía, agonizando, mas não havia tempo para isso. Ele era chutado na barriga mais uma vez, que o jogavam rolando para longe. Ele tentando se levantar, Rindama metia uma joelhada em seu rosto, que o jogava a metros de distância, contra uma das pilastras daquela ponte. Merda! Quando ele percebia, era tarde para reagir ao soco que Rindama preparava. Boya Harumichi voava longe, ficando no chão e se arrastando pela grama. Caído, Rindama, já bem desgastado, olhava e apenas dava as costas, caminhando para a estrada acima. Mas ele ouvia algo se aproximar. Boya saltava e não havia tempo dele reagir. Rindama recebia aquela voadora em cheio, caindo naquele canteiro abaixo, se arrastando pelo chão e realmente ele sentia a dor. Agora, de pé novamente, ele encarava Boya, e nosso protagonista encarava Rindama. Ambos de pé ali, seus olhares eram frios, e a conclusão da luta chegava brevemente ao fim. Os dois corriam um contra o outro. Os dois, totalmente apagados, caíam para trás. E Boya, por estar perto do rio, acabava por cair na água. Rinda caía no gramado. E naquela paisagem, o gigante permanecia desacordado. Em outro momento,
3 homens idosos observavam de cima e perguntavam se ele estava bem. Era a boia. Onde eu tô? Aquele vovozinho dizia que estava passando por ali e viram Harumichi flutuando rio abaixo. Então eles o pescaram para fora d'água. Flutuando rio abaixo? Rindaman! Isso significa que eu perdi! Eu perdi. E agora, no local da luta, Rindaman acabava retomando a consciência e levantando. Mas que diabos? Ele então olhava que estava sozinho ali. Eu perdi. Ele tomava seu caminho. Boia Harumichi. E essa foi a primeira luta pra valer de Rindaman e Boia Harumichi. Os dois acharam que tinham perdido, mas na real que foi um empate. No próximo capítulo o arco dele vai se concluir. Eu decidi não deixar ele aqui porque o vídeo, já deve estar grandão, cara. Então, vamos deixar pro próximo? Já que nele mesmo a gente já vai sentir o gosto do próximo arco. O início do arco do The Front of Armament. Bem, não tem muito o que dizer aqui. Mas no próximo vídeo eu vou dar uma paradinha pra esclarecer uma parada. Ou até eu faço um vídeo separado, talvez. Vou ver, meu mano. Enfim, mete o pau dando like, manda pra algum amigo teu que pode se interessar. E comenta pra engajar legal. Valeu!